Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Iniciação Científica. Nesta aula, veremos o que podemos entender por ciência, o que é a pesquisa científica e sua classificação. Estudaremos também sobre a metodologia da pesquisa científica, compreendida como processo fundamentado teórica e metodologicamente, que possibilita a construção do conhecimento científico. Vamos começar com uma pergunta. O que é ciência, afinal? Essa pergunta é o título de um livro de Chalmers, de 1993. Ele e vários outros estudiosos, alguns inclusive que vimos na aula anterior, como Popper, Kuhn, Marx, Feyerabend, dentre outros, se debruçaram sobre essa questão, com a proposta de diferenciar o conhecimento produzido pela ciência de outros, como o filosófico, o teológico, o popular. De acordo com Ezequiel Anderegg, em sua obra Introdução às Técnicas de Investigação Social, a ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de mesma natureza. Pelo que vimos até aqui, podemos entender ciência como todo conhecimento racionalmente construído através de criteriosa, sistemática e metódica investigação sobre um objeto ou fenômeno. É a essa investigação que leva à produção do conhecimento científico que chamamos de pesquisa científica. Gil define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Então, a pesquisa procura respostas. Podemos encontrá-las ou não. As chances de sucesso certamente aumentam à medida que enfocamos a pesquisa como um processo e não como uma simples coleta de dados. Sim, é isso. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos resultados. Para que a pesquisa científica possa ocorrer, no entanto, alguns pontos têm que ser observados. Todo trabalho de pesquisa requer, por parte do pesquisador, conhecimento do assunto a ser pesquisado, disposição para o estudo, criatividade, iniciativa, persistência, originalidade, compromisso e dedicação. Mas isso não é suficiente. É fundamental contar também com recursos humanos, materiais e financeiros, que é a parte do sistema. Por isso, existem órgãos de fomento para amparar o desenvolvimento da pesquisa científica e estimular a formação de pesquisadores. Por exemplo, a FAPEMIG, a FAPESP, a CAPES, o CNPq, FINEP e outros. Por isso também a importância das instâncias de formação acadêmica com programas de pós-graduação. Sem esses aportes e suportes, sem o apoio estatal, a ciência de um país está fadada a não se desenvolver. E aí? Daqui em diante, cada um pode fazer suas reflexões a respeito das consequências. E o que é fazer ciência? Pesquisar cientificamente significa buscarmos conhecimentos, apoiando-nos em procedimentos capazes de dar confiabilidade aos resultados. Significa muito mais do que apenas procurar a verdade, mas descobrir respostas para perguntas ou soluções para os problemas levantados, através do emprego de métodos científicos. As pesquisas científicas podem ser classificadas de acordo com alguns critérios. Vamos ver alguns, os mais comuns. Tipos de pesquisa científica. As pesquisas podem ser classificadas quanto à natureza, à forma de abordagem, aos objetivos, aos procedimentos técnicos. Vamos ver esquemas com essa classificação. No primeiro esquema, nós temos aqui tipos de pesquisa quanto à natureza. A pesquisa pode ser pura ou aplicada. Quanto à abordagem, pode ser quantitativa, qualitativa, ou existem pesquisas que trazem as duas abordagens. Quanto aos objetivos,
nós temos pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Continuando a classificação dos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos de coleta, o delineamento, nós temos pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo, que pode ser experimental, ex post facto, participante, pesquisação, etnográfica, estudo de caso e levantamentos. Observaram que quanto aos procedimentos temos duas divisões? Elas separam as pesquisas cujas fontes são papel ou similares, como internet, rádios, programas de TV, das demais, aqui chamadas de campo. Vamos detalhar cada uma dessas classificações. Quanto à natureza, a pesquisa pode ser básica, também chamada fundamental, ou aplicada. Pesquisa básica consiste em trabalhos e pesquisas que buscam principalmente responder perguntas para ampliar o conhecimento que temos do mundo e tudo o que o forma. Assim, o objetivo é gerar conhecimentos para o avanço da ciência, sem ter em vista uma aplicação prática imediata. As suas descobertas devem ser divulgadas para toda a comunidade, possibilitando assim a transmissão, debate e utilização do conhecimento. Um exemplo de pesquisa básica é o estudo do ornitologista norte-americano Roger Tory Peterson, que deu origem à obra Guia de Aves da América do Norte. Pesquisa aplicada consiste na busca e utilização de toda a informação disponível para a criação de novas tecnologias e métodos, transformando a sociedade atual em que vivemos. Esse tipo de pesquisa possui resultados mais palpáveis, muitas vezes percebidos pela população também. Ela visa a produção de conhecimento para aplicação prática, voltada para uma demanda específica. Um exemplo foi a invenção do rádio pelo físico italiano Marconi. Ele utilizou pesquisas de diversos cientistas, como Maxwell, Nikola Tesla e Hertz, para desenvolver a tecnologia necessária para a invenção do rádio, que revolucionou a forma como nos comunicamos hoje. Pesquisas para a produção de vacinas contra epidemias, como foi o surto de ebola na África Ocidental, em 2015, uma doença altamente letal. Em pouco tempo, o laboratório Merck havia desenvolvido uma vacina. Também pesquisas visando o desenvolvimento de tecnologias ou métodos alternativos no combate de pragas na agricultura, ou de aplicativos para utilização no processo de ensino-aprendizagem. São exemplos de pesquisas aplicadas. É importante chamar a atenção para o fato de que uma depende da outra, ou seja, a pesquisa aplicada não acontece sem os conhecimentos da pesquisa básica. Da mesma forma, sem a pesquisa aplicada, muitos problemas práticos que afligem a sociedade não são solucionados ou minimizados. É o caso da teoria da relatividade de Einstein, que mais tarde foi utilizada no desenvolvimento do GPS, ou os estudos de Bohr sobre a estrutura do átomo, que levou às pesquisas de tecnologias nucleares. Na nossa sala virtual tem um link para um texto interessante, que discute questionamentos feitos sobre o financiamento para pesquisas básicas. O título é Os Impactos do Investimento. Vocês podem dar uma olhadinha lá. Agora vamos ver quanto à forma de abordagem. Pode-se fazer uma abordagem quantitativa ou qualitativa. Pesquisa quantitativa parte do pressuposto de que a resposta para o problema identificado pode ser encontrada e justificada por meio de números. Assim, as opiniões e informações obtidas são traduzidas em números para classificá-los ou categorizá-los e analisá-los. Esse tipo de pesquisa requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão e outros. Um exemplo de pesquisa quantitativa seria traçar um perfil dos estudantes de ensino à distância do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, através da sua distribuição em relação a sexo, faixa etária, nível educacional, nível socioeconômico, localidade em que reside. Pesquisa qualitativa
considera que há um vínculo indissociável que não pode ser traduzido pela quantificação entre o mundo objetivo, que diz respeito à realidade externa ao sujeito, e a subjetividade. Assim, o ponto fundamental da pesquisa qualitativa é a interpretação dos fenômenos, com atribuição de significados a eles. Esse tipo de pesquisa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, já que se volta para aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Minayo nos diz que a pesquisa qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Um exemplo de pesquisa qualitativa seria representações sociais e resistência cultural no folclore montesclarense, o caso dos catopês. Aqui não se trata de quantificar as relações entre as representações sociais e a resistência cultural de um grupo, mas de interpretá-las, compreendê-las. Vamos ver como se classificam as pesquisas quanto aos objetivos. O objetivo geral da pesquisa indica se ela será exploratória, descritiva ou explicativa. Pesquisa exploratória. Tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade do pesquisador com o problema, visando torná-lo mais claro, mais explícito. Pode também auxiliar na construção das hipóteses. Assume, em geral, as formas de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão, observação. Conforme os resultados de uma pesquisa exploratória, o pesquisador poderá concluir ser necessário um replanejamento da sua pesquisa, seja uma reformulação do problema, da metodologia, da abordagem. No início do meu doutorado, eu fiz uma pesquisa exploratória em escolas de Brasília, no Distrito Federal, com o objetivo de conhecer como se dava a condução do discurso do docente quando trabalhava com a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS. A finalidade da pesquisa exploratória era investigar a metodologia da abordagem CTS que esse professor utilizava. Também planejar o acompanhamento que eu faria das suas aulas na pesquisa do doutorado. Da pesquisa exploratória resultou o abandono da questão inicial de pesquisa e o direcionamento para outro foco, que foi a argumentação em discussões sociocientíficas. Em função disso, fiz um replanejamento, alterando quase tudo do projeto inicial. É isso que eu estou falando. Dependendo do resultado da pesquisa exploratória, pode-se replanejar o projeto inicial. Vamos ver pesquisa descritiva. Pesquisa descritiva. Procura conhecer a realidade estudada, suas características e seus problemas. Segundo Trivinos, busca descrever com exatidão os fatos e fenômenos de uma determinada realidade. Também estabelecer relações entre variáveis. Um exemplo desse tipo de pesquisa é a influência familiar na produção de doces artesanais na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. A pesquisa explicativa tem por objetivo identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso do método experimental. E nas ciências sociais, requer o uso do método observacional. Por exemplo, as razões do aumento do uso de anabolizantes por adolescentes na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou um estudo para investigar como se dá a ação hiperglicêmica da planta insulina natural. Vamos passar para a classificação, quanto aos procedimentos técnicos adotados na coleta de dados. Nós temos pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa ex post facto, pesquisa ação, pesquisa participante. Pesquisa bibliográfica.
tem como fonte material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, com material disponibilizado na internet. A principal vantagem é permitir ao pesquisador a cobertura mais ampla do que se fosse pesquisar diretamente. É relevante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos. Exemplo: análise da representação de família nos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. É uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental se utiliza de fontes documentais, que podem ser de natureza quantitativa e ou qualitativa. Podem ser relatórios e manuais de organização, notas fiscais, cartas, livros de registro, publicações como censo demográfico e outros. Em função da natureza dos documentos, qualitativos ou quantitativos, o planejamento, a execução e a interpretação dos dados seguem caminhos diferentes, respeitando as particularidades de cada abordagem. Por exemplo, tendências pedagógicas dominantes nos currículos das licenciaturas em computação no Brasil. Seria um exemplo de pesquisa documental. Pesquisa experimental. Faz-se observação metódica do objeto estudado a partir de variáveis manipuladas pelo pesquisador, chamadas variáveis independentes. O objetivo é identificar a influência que elas exercem sobre o objeto. É o delineamento mais prestigiado nos meios científicos das ciências exatas e naturais. Exemplo: efeitos do uso de uma substância no desenvolvimento de uma espécie vegetal. Vamos ver agora levantamento, surveys ou sondagem. É um método de levantamento e análise de dados sociais, econômicos e demográficos e se caracteriza pelo contato direto com as pessoas. Pela dificuldade em conhecer a realidade de todas as pessoas que fazem parte do universo pesquisado, é recomendado utilizar os levantamentos por amostragem. Os censos são exemplos de surveys. Outro exemplo, uma pesquisa para investigar a aceitação de um novo sabor de um produto. Vamos ver estudo de caso. Estudo de caso. Envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que se permita o aprofundamento do seu conhecimento. Assim, perdem em amplitude, mas ganham em aprofundamento. Um exemplo de pesquisa por estudo de caso. Estudo do clima organizacional de uma empresa. E o que seria pesquisa ex post facto? A expressão significa a partir do fato passado. Assim, nesse tipo de pesquisa, o estudo é realizado após a ocorrência do fato em si, ou de variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos. É definida por Kellinger como uma investigação sistemática e empírica, na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. Um exemplo recente seria uma investigação sobre as causas do rompimento de barragens da Vale em Minas Gerais. Outro exemplo, avaliação da utilização de um software de gerenciamento por uma empresa. Ok? Pesquisação. Segundo Chalan, 1998, esse tipo de investigação é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Visa transformar a realidade observada a partir da sua compreensão, conhecimento e do compromisso para a ação de todos os elementos nela envolvidos. O pesquisador, além de ser observador do processo, mantém uma relação sujeito a sujeito com os outros participantes. Por exemplo, o estudo da criação de uma comunidade de aprendizagem pelo professor e alunos da disciplina Metodologias de Ensino, da primeira turma do curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal do Norte de Minas, e sua influência no processo de ensino e aprendizagem. Vamos ver pesquisa participante. Essa pesquisa é desenvolvida a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Segundo Fonseca,
A pesquisa participante foi criada por Bronislaw Malinowski para conhecer os nativos das ilhas Tobride, na costa ocidental da Nova Guiné. Ele se tornou um deles. Rompendo com a sociedade ocidental, montava sua tenda nas aldeias que desejava estudar. Aprendia suas línguas, observava sua vida cotidiana. Smith situa a pesquisa participante como uma variante da pesquisa etnográfica, derivada da antropologia, cujo principal foco é o estudo da cultura e comportamento de determinados grupos sociais. Às vezes, fazemos confusão entre pesquisa participante e pesquisação, já que nas duas a participação do pesquisador extrapola o papel do observador, que se mantém o mais distante possível do objeto estudado. Tiolan faz uma distinção entre elas, considerando que, embora a pesquisação seja um tipo de pesquisa participante, dela se diferencia por desenvolver uma ação planejada, uma intervenção com vistas a mudanças dentro da situação investigada, com a participação efetiva do polo pesquisado. Sobre a classificação dos tipos de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados, é importante ressaltar que eles não são excludentes. Um procedimento não exclui a possibilidade de outro tipo estar presente na mesma pesquisa. Assim, um estudo que envolve a avaliação do desenvolvimento em sala de aula de uma metodologia de ensino fundamentada na ludicidade, segundo a teoria de Vygotsky, visando potencializar o envolvimento dos estudantes e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Essa investigação pode ser caracterizada como pesquisação e também como estudo de caso. Isso porque irá demandar a participação efetiva do professor e alunos no desenvolvimento da ação, que é o desenvolvimento da metodologia em sala de aula, e caracteriza-se também como estudo de caso, por ocorrer em uma determinada sala de aula, de uma determinada escola, de uma determinada localidade. Não é uma pesquisa de amplitude, mas de profundidade. Agora que alguns conceitos fundamentais foram esclarecidos, vamos focalizar mais o processo da pesquisa em si. Conhecer o caminho percorrido pelo pesquisador, as atividades que ele desempenha para planejar uma investigação científica. Aprender a dinâmica de sua operacionalização e, por último, inteirar-se do processo de comunicação dos resultados de uma pesquisa. Metodologia da pesquisa científica. O termo metodologia significa estudo do método. Em se tratando da produção de conhecimento científico por meio da pesquisa, trata-se do estudo analítico e crítico dos métodos de investigação. Justamente por ser analítico e crítico, não se trata de um procedimento padronizado e mecânico de condução de um processo, mas engloba o planejamento, o desenvolvimento e a análise de um caminho para se chegar a um conhecimento almejado. Tudo fundamentado em concepções teóricas escolhidas pelo pesquisador, considerando o problema estudado e os objetivos do estudo. É equivocado empregar a palavra metodologia como conjunto de regras fixas sobre como fazer uma pesquisa ou apresentar seus resultados. Embora existam, sim, padronização e regras de formatação para a apresentação dos trabalhos, a metodologia de uma pesquisa não se resume a isso. Temos momentos ou etapas comuns a todas as pesquisas. Iniciam com seu planejamento, seguem sua execução e, por fim, apresentam a comunicação dos resultados. Mas é bom lembrar que cada investigação segue seu próprio caminho e nunca se deve perder de vista a busca de coesão e coerência entre todas as etapas. Resumindo, é importante saber que a metodologia e método não são a mesma coisa. A metodologia diz respeito à validade do caminho escolhido para se chegar ao fim proposto pela pesquisa. Ela vai além da descrição dos passos da pesquisa, dos procedimentos que ela envolve, pois os justifica, amparada na escolha teórica do pesquisador para abordar o objeto de estudo. O método ou as técnicas diz respeito aos procedimentos adotados. No final, a metodologia influencia na escolha do método. Vimos que podemos considerar 3 etapas distintas e intimamente relacionadas na realização de uma pesquisa científica: planejamento, execução e comunicação dos resultados.
Muitas vezes, elas se sobrepõem. No primeiro momento, temos uma fase exploratória ou preparatória que engloba a reflexão antecipada sobre o assunto a ser investigado. O tema, os objetivos do estudo, a base teórica, os instrumentos de coleta de dados e a definição de como serão analisados os dados coletados. Trata-se de planejar e articular as atividades que serão desenvolvidas, visando ao melhor resultado na execução da investigação. O planejamento envolve uma avaliação precisa das condições de realização do trabalho, como o tempo disponível para sua realização, o espaço onde será realizado, os recursos materiais necessários, os recursos humanos disponíveis e, enfim, a viabilidade do desenvolvimento da investigação. As decisões tomadas nessa fase são expressas em um documento chamado de projeto de pesquisa. O segundo momento é a execução do projeto de pesquisa, isto é, quando o pesquisador se ocupa da coleta de informações, do aprofundamento bibliográfico, de revisões no referencial teórico, conforme demandas surgidas no próprio processo. Após o levantamento dos dados, eles serão analisados e interpretados. Por fim, no terceiro momento, há a comunicação dos resultados, na qual são relatados à comunidade científica ou à sociedade, além dos resultados, as dificuldades e as limitações da investigação. Esse relato pode ser por meio de um trabalho de conclusão de curso, o TCC, ou de um artigo científico, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, dentre outros. Cabe lembrar que um trabalho concluído sempre traz possibilidades de novos questionamentos, novas buscas. Assim, aponta para a necessidade de novas investigações. Vamos detalhar cada uma dessas etapas, mas antes vamos ver, na próxima aula, sugestões de como sistematizar o estudo dos textos que irão compor, ou não, o seu referencial teórico. Para encerrar a aula de hoje, proponho um desafio. Leia um dos seguintes trabalhos: Computação na Educação Básica no Brasil, o Estado da Arte, ou Ensino de Computação de forma multidisciplinar em disciplinas de História no Ensino Fundamental, um estudo de caso. Agora, classifique a pesquisa relatada quanto à natureza, à forma de abordagem, ao objetivo e aos procedimentos técnicos. Justifique cada classificação feita. Então, vamos ver agora a resposta sobre o texto 1. A pesquisa relatada no texto 1, quanto à natureza, ela é básica. Não visa a produção de conhecimento para aplicação imediata em um produto ou processo. Quanto à forma de abordagem, é quantitativa. A análise descreveu dados estatísticos, como citado no próprio texto. Quanto ao objetivo, trata-se de uma pesquisa descritiva que teve por objetivo fornecer uma visão geral da produção sobre o assunto no Brasil. Descreve-se quantitativamente o que foi relatado em determinado período em periódicos da área. Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica, pois teve como fonte de coleta de dados periódicos da área. Vamos ver agora as respostas para o texto 2. O trabalho relatado é de natureza aplicada. Foi desenvolvido um produto, que é a unidade instrucional, a ser aplicado e avaliado, quer dizer, tem fins práticos. No próprio texto relata, o objetivo dessa pesquisa é o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de uma unidade instrucional para o ensino de computação de forma multidisciplinar no ensino fundamental. Quanto à forma de abordagem, ela é qualitativa. A presença de gráficos e números por si só não torna uma pesquisa quantitativa. O tratamento estatístico e o foco da análise são o que conta. Quanto ao objetivo, ela é exploratória. Buscou-se conhecer, explorar os resultados da aplicação da unidade instrucional, tendo em vista objetivos de aprendizagem. No item 5.1 do relato, nós temos: o objetivo do estudo, especificamente, consiste em explorar e compreender aspectos relacionados a unidades instrucionais para o ensino de conceitos de computação no ensino fundamental, de forma multidisciplinar em disciplinas de História. Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho é um estudo de caso. Vocês podem ver
inclusive na conclusão do relato, onde os autores afirmam ser um estudo de caso. Chegamos ao final da segunda aula. Espero que tenham aproveitado. Não deixem de olhar nos materiais disponibilizados no ambiente virtual e participar das atividades. Espero vocês na próxima. Até lá!